Prepare-se para uma jornada de profunda introspecção. Nos momentos que se seguem, não apenas exploraremos conceitos, nós iremos desvendar os véus da realidade que nos cerca. Você está prestes a descobrir uma verdade fundamental sobre o poder que reside em sua própria consciência. Um poder capaz de moldar o tecido do universo ao seu redor. Questione o que você acredita ser imutável. Desafie as limitações que lhe foram impostas. Pois dentro de você habita uma frequência de poder inimaginável. Abra sua mente. Acalme seu espírito. O conhecimento que você irá adquirir tem o potencial de redefinir sua existência. Você já encontrou uma daquelas pessoas que parecem emanar uma aura de sorte? Para quem as regras de uma dura realidade parecem não se aplicar. Indivíduos que parecem possuir o toque de Midas, capazes de alcançar seus desejos independentemente das circunstâncias ou limitações aparentes. Estas pessoas estão sintonizadas com o que eu chamo de frequência da invencibilidade. Este é um estado de consciência muito elevado, onde elas conhecem o poder de sua energia, seja de forma consciente ou inconsciente. Esses indivíduos priorizam seu estado interior e sua energia. Eles são capazes de manipular os elementos ao seu redor para que se alinhem com essa força. Escute essa verdade fundamental. Você não pode continuar a obedecer à realidade e esperar que a realidade obedeça a você. Portanto, a escolha é sua. Ou você prioriza o mundo físico e as circunstâncias que o cercam, ou você prioriza a si mesmo, seu estado interior e sua energia. A maneira de começar a acessar a frequência da invencibilidade, de criar uma frequência tão poderosa que a realidade deve obedecê-lo, é começar a priorizar sua energia acima do mundo material. Sua frequência, seu estado de consciência, sua energia, pode ser essencialmente o manto da invencibilidade contra a realidade externa, onde as vibrações mais baixas não podem mais tocá-lo. Ou pode ser um ímã para as experiências que você mais deseja evitar. Você é quem decide. Este é o poder que sua energia possui. Hoje, iremos analisar a natureza da consciência e de sua frequência. E então, mergulharemos em como você pode, de fato, gerar uma frequência que é essencialmente invencível contra as coisas de dimensões inferiores às quais você talvez esteja resistindo, como a escassez, a limitação e as circunstâncias baseadas no medo. Tecnicamente, a realidade já está obedecendo a você. Você apenas não está consciente da energia que está emitindo. Essa energia manipula as circunstâncias no mundo material. Permita-me explicar o que realmente acontece. Você existe em um oceano de possibilidades infinitas. Imagine um campo de informação e energia ilimitadas. O que percebemos fisicamente com nossos 5 sentidos é menos de 1% do que tudo que realmente existe. Vemos isso na mecânica quântica, o chamado campo unificado. Na Cabala dizem que, além do véu, existem 99% de energias invisíveis. Essencialmente, estamos vivendo uma experiência temporária e ilusória, baseada em nossos sentidos. Estamos nestes corpos físicos, mas esta é apenas uma entre muitas possibilidades no campo de tudo o que existe. Tudo no universo existe como diferentes estados de consciência. Você, neste exato momento, está operando em um estado de consciência particular, e é isso que atrai e faz ressoar certas possibilidades com você, em detrimento de outras. Comece a pensar neste universo como uma matriz em branco. Você existe em uma determinada área, dependendo da identidade energética que está emitindo. Você está sempre transmitindo uma frequência para o universo. E é isso que alinha circunstâncias, pessoas, eventos e percepções com você. Pense em alguém com essa energia de sorte, que sempre consegue o que quer. Qual é a diferença entre você e essa pessoa? Talvez as circunstâncias sejam diferentes, mas se você pudesse transferir a consciência dela para o seu corpo, você veria as coisas se resolverem da mesma maneira. Seu corpo e suas circunstâncias físicas não têm relevância. Tudo se resume à sua energia, tudo se resume à sua frequência. Se você deseja se mover de uma realidade de escassez e frustração para outra, você deve primeiro mover sua energia. O mundo material ao seu redor mudará para refletir isso.
o princípio mais importante que você deve internalizar é ser intencional sobre o que você torna importante. Se você torna a matéria mais importante que sua energia, você sempre será um escravo da realidade física. E não é assim que as coisas foram projetadas para ser. A maioria de nós, inconscientemente, obedece à realidade, porque permitimos que nossa frequência seja programada pelo mundo físico, pelas experiências que tivemos até agora. E assim, perpetuamos essas experiências, pois elas ressoam com a nossa frequência. Continuamos olhando para a realidade e usando-a para ditar nossa energia, o que nos mantém em um ciclo vicioso. Para romper esse ciclo, você deve quebrar o padrão. Por exemplo, o ciclo: eu vejo a escassez, eu sinto a escassez, eu vejo mais escassez, eu sinto mais escassez, eu acredito em mais escassez, eu ressoo com mais escassez, e então eu vejo ainda mais escassez. A única maneira de sair deste ciclo é começar a sentir, acreditar e vibrar de forma diferente. E então, você começará a ver de forma diferente. Em vez de eu vejo a escassez, eu sinto a escassez, você diz eu vejo a escassez e decido retomar meu poder. Decido sentir, acreditar e vibrar de outra maneira. E então, o que você vê irá se transformar. Frequência, energia e vibração. Estes são os blocos de construção da nossa realidade. Como disse Nikola Tesla, e como ensinam os hermetistas, nada descansa, tudo se move, tudo vibra. Este é um princípio hermético fundamental. A ciência confirma, tudo é feito de átomos, que estão em perpétuo movimento, vibrando. Tudo o que você vê em sua realidade física é composto de partículas que vibram. Tudo neste universo são apenas diferentes formas de consciência, vibrando em taxas diferentes, ou seja, frequências diferentes. A taxa de vibração de algo é chamada de frequência. Na filosofia hermética, a realidade é compreendida em 3 grandes planos: o espiritual, o mental e o físico. Nós existimos simultaneamente nos 3. Existimos no plano espiritual, pois somos um com o divino, um fractal da consciência-fonte. Esta é a forma mais elevada de consciência, muito além de nossos sentidos. Existimos no plano mental. Este é o plano do pensamento, da crença, da imaginação. É o intermediário entre o espiritual e o físico. E por fim, o plano físico, que é a matéria, a forma mais baixa de consciência. Toda matéria é basicamente uma agregação de átomos vibrando em uma frequência particular, perceptível aos nossos sentidos físicos. É apenas isso. A realidade que você especificamente alinha corresponde à sua frequência ressonante. É simples assim. Sua frequência consiste em suas crenças dominantes, suas emoções e seu foco. Você está constantemente transmitindo uma onda de informação, uma energia, com base no que você sustenta em seu plano mental e nas emoções que emite. Quero que você compreenda isto. Sendo a realidade física a forma mais baixa de consciência, significa que não há nada que venha depois dela. A razão pela qual a maioria de nós acaba em uma frequência de limitação é porque nos permitimos ser programados pela forma mais baixa de consciência, que é um efeito final. Pense assim: se o plano espiritual é a mente infinita, a fonte, e nós no plano mental somos humanos com uma perspectiva mais limitada, mas ainda com a consciência criadora da fonte dentro de nós. Então você, ao olhar para uma circunstância de escassez e dizer, isto significa que eu sou limitado, é como a fonte olhando para um ser humano e dizendo, isto significa que eu não sou bom o suficiente. Uma forma superior de consciência jamais deveria curvar-se a uma forma inferior para ditar sua verdade. Mas esse é o jogo que estamos jogando aqui. É para a expansão de nossas almas. O jogo consiste em superar a tendência de basear nossa consciência na forma mais baixa, que é a matéria. É assim que você começa a acessar a frequência da invencibilidade. Você para de basear suas crenças, suas emoções e sua identidade na realidade física. Você decide internamente por si mesmo. É assim que você sai de um estado de consciência criado e começa a entrar em um estado de consciência criador. Na Cabala, fala-se de diferentes dimensões. Nós, como seres humanos, estamos conectados a todas elas, pois somos parte do todo.
seus pensamentos, suas emoções, seu corpo. Tudo existe dentro da consciência criadora, a mente infinita. Você existe dentro disso. Portanto, você é parte disso. Você está ancorado na quarta dimensão, onde está seu plano mental, mas também existe, obviamente, nesta terceira dimensão, o mundo material. Sua presença neste corpo físico só é possível por causa da consciência criadora e espiritual que existe dentro de você. Sem ela, você seria apenas tecido neurológico e carne. Não haveria vida em seu corpo. A consciência é o poder criador da nossa realidade. A mecânica quântica e o efeito do observador nos mostram que cada partícula que compõe a matéria é infundida com nossa consciência. A ciência mostra que os elétrons existem em múltiplos estados possíveis, como ondas de informação, até serem observados por um observador consciente. E só então se comportam como partículas. Nossa consciência criadora está ligada ao que percebemos como matéria, o que significa que você é a causa, e a matéria é simplesmente o efeito. Se a ciência nos mostrou que os átomos que constroem o que chamamos de matéria são influenciados pela nossa consciência, você não acha que deveria começar a priorizar sua consciência? A mente precede a matéria. Se você ajustar sua energia, se você ajustar sua frequência, nenhuma circunstância externa pode ficar em seu caminho, porque ela é um efeito da sua energia. Seu problema é que você tem levado a matéria a sério demais, e é por isso que você não teve uma frequência forte o suficiente para fazer sua realidade obedecê-lo. Você tem obedecido à realidade por tempo demais. Para mudar isso, você deve começar a levar sua frequência, sua energia e seu estado mais a sério do que a realidade física. Você tem um oponente, no entanto. Um oponente que o impede de operar nesta frequência invencível. É a razão pela qual você pode estar pensando: eu não sei se acredito nisso, mas e aquela situação? Este adversário é a razão pela qual você não consegue se afastar da realidade e simplesmente deixá-la ir. E esse adversário é o eu egóico. O eu egóico é seu adversário porque ele foi criado pelo mundo material. Desde o momento em que sua alma habita seu corpo físico e você abriu os olhos, o ego começou a ser programado pela realidade externa. O pai do ego é o mundo, é a matéria. Portanto, o ego sempre levará o mundo externo a sério, porque esse é o seu criador. O ego sempre se alimentará da escassez, da limitação das circunstâncias. Esse é o personagem com o qual você foi programado neste mundo material. E seu ego não é necessariamente negativo. Você apenas precisa ter consciência e controle sobre ele. Como um personagem em um videogame, você não quer apenas correr por aí pensando que é o personagem. Para passar de nível no jogo da vida, você precisa ser capaz de mudar o personagem que está jogando, desbloquear novas características, ou seja, uma nova frequência, para acessar o próximo nível. Para fazer isso, você precisa perceber que não é apenas o personagem. Você é também o jogador do personagem. Quando você percebe que é o jogador, pode controlar e mudar o personagem. E quando você muda o personagem, você muda sua frequência. E quando sua frequência muda, a realidade ao seu redor muda. Para os propósitos deste vídeo, chamaremos o jogador de seu eu superior. Seu eu superior é sua consciência divina, sua consciência criadora. Baseia-se em seu alinhamento, sua verdade, sua alegria. Não se baseia em nada do mundo material. Ele não é criado. Ele cria a partir de sua verdade. Ao acessar seu eu superior, você percebe que possui as mesmas qualidades do divino, porque você é um fractal do divino. Você é infinito, criativo, abundante e completo. Essa é a sua verdadeira essência. Mas o ego, por ser criado por um mundo material enraizado na escassez e na limitação, opera a partir da falta e é reativo, criado pela circunstância. Este mundo material é uma ilusão, não é a verdade completa da realidade. Na história do Êxodo, os escravos no Egito não eram escravos no sentido físico, mas sim escravos do ego. Moisés veio para libertá-los dessa escravidão. Era tudo metafórico. Cristo desceu a esta realidade 3D, mas não baseou seu ser nas ilusões, nas limitações, na escassez da realidade física. Ele manteve um estado de consciência que estava acima das ilusões, e por isso foi capaz de realizar o que percebemos como milagres. Para ele não eram milagres,
pois ele possuía um estado de consciência para o qual aquilo era normal. Qualquer coisa que o impeça de acessar esse estado de consciência criador pode ser conhecida como o anticristo. Na Cabala chamam de o Satan, aquela voz reativa, impulsionada pelo ego que o impede de alcançar sua frequência mais alta. Essa é a força que o mantém preso, como um escravo das circunstâncias físicas. Quanto mais alto subimos na escala da consciência, mais nossa frequência e consciência se expandem, e mais podemos ver a natureza verdadeiramente ilusória desta realidade finita. Então, como você pode usar isso para moldar sua realidade? Você precisa saber quando está operando a partir do ego e quando está operando a partir do alinhamento do seu eu superior. Você pode usar sua frequência para se tornar invencível às armadilhas dos planos inferiores, que são as coisas baseadas na lógica e no materialismo. As armadilhas do ego estão ligadas aos seus centros de energia inferiores. Você ficará preso em uma frequência mais baixa quanto mais perseguir validação, aprovação, status ou ganhos materiais. Você começa a se elevar quando pratica o amor incondicional por si mesmo. Você não baseia seu valor em resultados externos. Você percebe que é valioso porque a energia da força vital corre através de seu corpo, e você é o ser consciente e criador que está gerando toda esta experiência. Passo 1. Pare de ser criado pela realidade. Perceba que você é o ser criador. Permitir que a realidade lhe diga quem você é, quão valioso você é. É tão absurdo quanto você tentar dizer isso a Deus. Se você quer que sua frequência seja invencível, não permita que seu estado, suas crenças e suas emoções sejam determinados pela realidade física. Determine-os você mesmo. Passo 2. Priorize o seu estado. Tenha clareza sobre o que você está pensando, no que está se concentrando e, o mais importante, como você se sente. Priorize sua alegria, seu alinhamento, as coisas que o iluminam, mesmo que não façam sentido lógico. Se você entrar em um estado aberto, calmo, não reativo, abundante e confiante, nenhuma circunstância externa poderá abalá-lo. Quando você opera a partir dessa frequência, as circunstâncias que ressoam com o estresse e a limitação não se alinham mais com você. Elas simplesmente desaparecem. Passo 3. Não assuma o papel do divino. A única coisa pela qual você é responsável é o seu estado. Você não é responsável por como a materialização correspondente a esse estado irá acontecer. Você, em sua perspectiva humana limitada, não sabe de tudo. Tentar descobrir o como com sua lógica sempre o manterá limitado. Entregar o como, render-se à forma como as coisas se desdobrarão, é como você se mantém aberto para que elas se manifestem da melhor maneira possível. Como diz a Bíblia, com o homem isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Homem sendo sua perspectiva limitada e Deus sendo a fonte. Tudo o que você precisa cuidar é da sua energia, e então deixar que o resto se desdobre como deve ser. A única vez que você age fisicamente é quando recebe uma intuição alinhada com essa energia. Você não sacrifica seu estado tentando forçar algo a mudar. Seu estado é sempre sua prioridade número 1. Escreva nos comentários como um ato de manifestação real e materialização. Meu estado é minha prioridade número 1. Você alinha seu estado. Você se desapega do como, e quando a intuição para uma ação alinhada surgir, você a executa a partir daquela energia, onde ela parece correta e boa. Fora isso, você não interfere. Você não entra na energia de perseguir, de querer, de tentar, pois essa não é a energia de ter. Parte de sua frequência invencível é sentir que você já tem tudo o que precisa. Uma vez que você define seu estado, uma vez que você define sua energia, você solta e entrega a Deus. E é assim que você permanece em uma frequência tão forte que a realidade se torna obrigada a obedecer.